nossa quarta parte para a gente trazer a parte operacional dessa magia, não é isso? Então, a angelofania é o contato angélicos. O ponto principal para nós termos um contato angélico realmente é querer esse contato. Porque quando nós queremos, mas do fundo do coração, esse contato, o anjo é obrigado a vir. É uma regra. Então, quando nós solicitamos a presença do anjo, ele é obrigado a se manifestar. Então, se eu falar, anjo, vem, ele tem que vir. Mas eu tenho que falar de um jeito, né, que ele realmente me atende. Se ele falar, bom, não tenho nada com isso, eu sou teu empregado. Sempre é isso. Né? Então, realmente, a gente tem que ter todo um processo de uma vontade muito forte, querer, desejar o contato angélico. O importante é não ter medo. Porque nós não vamos logo de cara ter um contato com o querubim. O querubim, se vocês quiserem entender como ele é só ler o primeiro capítulo do livro de Ezequiel na Bíblia. Aquele relato é exatamente o querubim. E já vi um segredo: não existe manifestação ufológica sem anjo. Atrás de todo fenômeno UFO tem anjo. Anjo bom ou anjo ruim. Tem os dois aspectos. Então tem fenômeno ufológico bom, fenômeno ufológico ruim também. Não é? Então os ruins normalmente são vermelhos e verdes, e os bons, não é? São normalmente amarelos, claros, bem iluminados. Mas também a gente pisa na bola porque às vezes erra. A gente pensa que está sendo amarelo, laranja, no final ele é vermelho e a gente tem que estar bem. Não é? Mas o importante é não se preocupar, não ter medo. Anjo, na realidade, é uma inteligência. Então, o contato que a gente vai ter com o anjo é um contato com uma inteligência. E quando a gente entra em contato com o anjo, essa inteligência ela começa a trabalhar dentro de nós. E realmente a gente muda todo o nosso estado de ser. Um contato angélico é uma coisa maravilhosa, uma coisa magnífica. Mesmo que antes do contato angélico, a gente tenha contato, como por exemplo, com os elementares que eu apaguei, né? A gente pode ter contato com gnomos, com fadas, com silfos, com salamandras. Eu, particularmente, eu estou na iniciação, levo a iniciação a sério. Eu desejei esses contatos e eles vieram. Então, gnomo, fada, silfo, salamandra, isso tudo eu vi. Eu não sou santo, tomo cachaça, caipirinha. Não fumo, gosto de picanha. Não é todo dia, né? Mas, com eles, sempre isso. Eu diria pelo menos torcer para o São Paulo. Santo, né? Mas a gente tem uma vida normal, a gente pisa na bola, erra, nós somos seres humanos, etc. Não somos um ser perfeito. Né? A gente busca a perfeição, mas não é fácil nesse mundo que a gente vive. Mas, apesar das imperfeições que a gente tem, o ímpeto, a força de querer ter esse contato faz com que ele consiga. Eu posso dizer, não porque eu acho, eu posso dizer por afirmação. Então vocês podem, se quiser, hoje ter um contato angélico. Mas tem que querer forte, desejar intensamente. Mas para começarem a ter esse contato angélico, não peço nada. Porque começa a pedir, né? Fala, pô, cara, eu vou lá, daqui a pouco ele vai mexer aí. Né? Já vê. Então ele tem que ser esperto. Então, no momento, é querer ter um contato assim, pelo prazer de ter um contato, pelo entendimento, pela consciência, pelo respeito ao trabalho dele, não é? Realmente por amor mesmo, né? Ter um contato por amor. Porque a gente já pede para resolver problema da casa, problema do emprego, problema de dinheiro, problema familiar, o outro que está ali, ele resolve aquele negócio, aí o anjo fala, não dá, né? Vai se virar, mas é isso. Então não é bem assim. Então procure nos primeiros contatos não pedir nada. Da melhor maneira. Aí é mais fácil, sabe? Porque não tem interesse. Então dentro da magia a gente não faz barganha. Se ele faz isso que eu te dou aquilo. Isso não existe na magia. Mago não faz isso. Mago faz porque tem que fazer e pronto. Não tem barganha nenhuma. Ele executa. Tem gente que fala, não faz que eu fico com o joelho escancarado porque eu vou ajoelhando até ali. Não, isso não é. Isso daí não é o caso. Então, magia é diferente. Então, nós podemos ter contatos angélicos. É lógico, quanto mais puro a gente for, quanto menos cachaça tiver na corrente sanguínea, quanto menos fumo, quanto menos carne, melhor.
Mas não é isso que vai realmente afastar um contato angélico. É mais uma pureza interior de sentimentos, de emoções. Isso pesa muito mais. Vamos dizer, se a gente ponderasse, a cachaça, o álcool, o fumo, a carne, tem um peso, vamos dizer, 20. Agora, os maus pensamentos, maus sentimentos, um estado de ser cheio de, ruído, assim, corroído, isso já pesa 80. Então, a gente tendo esta parte trabalhada já é um grande passo. Então, desejar intensamente. E essas condições, se vocês buscarem um estado de pureza, é melhor. Quanto menos álcool a gente tiver no organismo, melhor é. Quanto menos cigarro, melhor é. Quanto menos carne, menos toxinas, melhor é também. Não é? Apesar do banheiro do patrocínio. Mas é uma realidade. Agora, é importante a carne também. Dentro de um processo de iniciação, nós podemos ter contatos maravilhosos, angélicos, ter consciência comendo carne. Ou seja, depende do temperamento. Se o temperamento é colérico, se o temperamento é melancólico, esse pode ficar sem comer carne, não é isso? Mas se o temperamento é sanguíneo, o temperamento é traumático, tem que comer carne. Senão ele fica doente. É prejudicial. É mais prejudicial não comer do que comer. Então, quem é sanguíneo não pode ver anjo. Quer dizer, isso não seria coerente. Então, esses efeitos assim são importantes, mas tem um peso não tão grande. O maior mesmo é ter uma condição assim de querer, de busca. Eu sei que eu sou errado, eu erro, mas eu quero consertar, eu quero mudar. Essa postura que favorece o contato angélico. E existem as evocações angélicas. Não é? Evocação angélica, primeiro, a melhor evocação é querer ter intimamente contato. Alguma vez, respondam francamente, alguma vez todos vocês que estão aqui tiveram esse desejo, sabe, mais intenso de querer ter um contato angélico, sincero, poderoso, com toda a força? Não. Não? Alguns já, né? Mas tem que ser muito forte. Eu não falo eu quero, não, sabe, é muito forte, eu quero ter esse contato angélico. Então, isso é importante, que é o primeiro ponto. Então, vejo que dentro de uma magia angélica, a gente tem que ter esse impulso dentro de nós, que é a maior evocação. Se eu querer mesmo, sabe, esse ímpeto que eu tenho de querer ter um contato, para entendimento, eu não quero que ele me dê nada. Não quero que ele me resolva nada. Eu só quero sentir essa realidade, a existência dela, sentir como é que funciona, o que é, entendeu? É no aspecto de curiosidade, assim, de curiosidade evolutiva. Né? Então, esta evocação. Mas tem uma evocação que vocês podem fazer que funciona, que é o Salmo 90. Salmo 90 é apito de chama-anjo. Olha que vocês praticam o Salmo 90, e o Salmo 90 é aquele que às vezes em algumas Bíblias é o 91. Né? Ele fala, tu que habitas a sombra do Altíssimo, na proteção do Deus do céu, descansará. É esse mesmo. Mas não é rezar o Salmo assim, ser mais nem menos. Vocês têm que realmente falar, eu vou rezar esse salmo e esse salmo vai trazer o anjo. Eu tenho certeza. Então, antes de dormir, por exemplo, que é um horário mais calmo, a gente chega, senta lá do lado da cama ou numa cadeira do lado e deseja intensamente um contato angélico. Aí pega o Salmo 90. Se vocês não sabem o que está escrito lá, porque às vezes tem umas palavras que a gente não sabe, vai no dicionário, vê o que é. Basilístico, o que é basilístico? Né? Vai lá procurar o que é. Né? O que é? É uma pedra. Então, vocês procurem entender. A gente tem que saber o que está lendo. E quando vocês estão rezando o salmo, reze com esse intuito, eu quero um contato angélico, eu quero, sabe? Eu realmente, seria maravilhoso eu ter um contato angélico, quero ter. Aí eu pego o Salmo 90, começo a rezar com a certeza que eu vou ter um contato angélico. Tem que ter certeza. Então, quando eu começo a rezar com aquela certeza, vou ter um contato angélico, começo a sentir as palavras, entender as palavras, o significado delas, não é isso? Então, eu vou sentindo o que está acontecendo, eu vou sentindo o que está acontecendo e vai. É o que aconteceu, eu rezei o Salmo no ar-condicionado. Aí o que vocês falam? Não desistam. No dia seguinte, outra vez. Olha, se vocês fizerem isso, pode ser que aconteça já na primeira, ou na segunda, ou na terceira, ou na 10ª, ou na 20ª, mas que acontece, acontece. Se vocês deixarem uma luz fraca, não pode ficar tudo aceso, tem que ficar um ambiente assim, mais aconchegante. Então eu deixo uma luz, um abajur, por exemplo, uma luz de canto, acesa assim, de leve,
E começa com isso. De repente, quando você vai sentir quando ele entra na nossa dimensão, porque ele vem de outra dimensão e ele se manifesta na nossa dimensão. Ele vem do espiritual e se manifesta na nossa dimensão. Então, quando ele entra na nossa dimensão, a luz dá uma piscada. Parece que deu uma piscada no poste lá, né? Deu uma mexida no poste lá. Então, ele dá uma piscadinha. Então ele dá aquela piscadinha, automaticamente a gente sente uma energia enorme, ele vem pelas nossas costas, sempre por trás, mas ele vem pelas costas, a gente sente ele nos atravessar, entra num estado de felicidade muito grande, a gente sente, às vezes a gente não vê, mas está sentindo que ele vem, fica todo arrepiado, ele atravessa, você sente que ele vira, você sente até uma espécie de um vento suave, né, bater no seu rosto, ele vira, ele fica 3 segundos só e vai embora. Mas aqueles 3 segundos que passou te dá uma energia, te dá um renascimento incrível. E você sabe que ele esteve lá. Aí você fala, opa, já achei o caminho. Aí o que você faz? Manda bala, vem de novo. Sente amor. É isso. De repente, ele vai colocar a imagem dele dentro de você. Ele põe a imagem dele dentro de você. Aí o que acontece é dele. Aí você começa a enxergar a figura, ele se manifesta para você, às vezes você sente um perfume maravilhoso, você sente sons fantásticos, tipo sino, tipo músicas que você nunca viu, instrumentos que a gente nunca ouviu, porque ele impressiona o nosso ouvido. E é muito comum ele nos falar no ouvido, né? Passa assim, nossa senhora, então... a gente nunca vai acreditar. E de repente ele se manifesta, tá? Então, normalmente esse anjo que vem é grande, asas grandes, pode ser um tamanho pequeno também, de 1,5 metro, né? Mas ele vem. Experimente, façam isso. Mas, ó, a invocação angélica é querer. E depois use o salmo como ferramenta. Certo? Porque, na verdade, os salmos que tem na Bíblia são fórmulas de magia branca, todos eles. E eles foram escritos, na maioria, por Davi. E Davi representa um anjo usando o corpo humano. Então Davi é o grande Davi, não é isso? Depois Davi corresponde ao 5º princípio. Salomão é um 6º princípio. Então os chamados de Salomão, a sabedoria de Salomão são angélicas. Também são importantes. Mas os salmos de Davi são importantes. Porque Davi era um mago, ele era um ser perfeito. Não é isso? Então ele era sacerdote, ele era músico, ele criou o saltério, que é um instrumento musical, ele era rei, ele dominava as forças da natureza, ele dominava o povo. Então, o salmo de Davi dá poder de domínio, dá poder de proteção, a proteção pessoal, proteção familiar, proteção de colheitas, protege tudo. Então serve para proteção, serve para luta, pois se eu tenho que lutar contra algo ruim, eu uso o salmo. É a minha ferramenta de luta, é a minha espada, é o salmo. Então, dentro da magia branca, todo o processo está ligado ao salmo. E o Salmo 90 é o salmo que vai chamar o anjo, como nós vamos ver já já. Então, faço essa prática, esse exercício diário. Aí vocês vão ver, eu tenho certeza que nesse salão, se vocês fizerem a partir de hoje, daqui a um mês, vários vão falar, opa, eu tive. É só dizer isso que eu estou falando. Sentado. Normalmente sentado. Porque se você está deitado, aí já você pode adormecer, né? Mas o melhor mesmo é sentar. Se bem que o melhor contato angélico que eu tive foi deitar. Estava deitado num domingo, né? Coloquei assim, quer dizer, acabei de almoçar, fui na cama dar uma espreguiçada, não dormi, porque eu não durmo de dia, sabe? Se estica o corpo assim, aí ele veio. Ele veio, entrou na dimensão e disse, aí ele veio, né, ficou em cima de mim. Era esse tipo, né, que tem 1,5 metro, com asas grandes, né, bonito, veio. E quando ele entra na nossa dimensão, ele impressiona os nossos sentidos. A gente enxerga, sente o perfume dele, ouve o barulho dele, não é? Ele não fala, ele pensa. A gente sente, ele impressiona o nosso tato, a gente sente pelo tato, né? O anjo. Então ele é muito cosquento, né? Ele é barrigudinho, ele é bem gordinho. E a gente mexe nele, ele dá risada. É uma graça, e tudo, ele fica pensando. É uma graça, você fica, você mexe nas asas, você vê que é pena mesmo, é pena.
É que nem do Pato Rafael. Você mexe, mas é uma graça, uma fofura, se aperta, você, né? É uma graça. Mas vai ver. Aí o que acontece? Simplesmente, aí ele te pega, ele te tira do corpo. É uma coisa maravilhosa. A gente sai do corpo, é uma experiência nunca passada antes. Ele te tira do corpo, você sai, a tua alma sai. Você vê sair do corpo, assim. Você vê o teu corpo e você saindo do corpo, ele te leva e vai embora com você. Aí eu dei uma volta com ele lá. Aí a história já é fechada. A história já funciona. Aí te leva para lá. Mas olha, são experiências assim maravilhosas. E com anjos grandes também. E é muito fácil. Ou seja, às vezes é espontâneo. Você procura, mas pelo fato de você querer lá, ele aparece. E antes dele, o que eu tive? Aí é gnomo que aparece, aí é espada, aí é silfo, aí aparece um pássaro dentro do quarto, você vai ver um homem, você fala, o que é isso? Eu tô ficando louco. É um pássaro, gente? É o silfo. Então, antes do anjo, às vezes advém esses efeitos. Eu digo dessa experiência mais forte. Agora, o salmo não vem nada, vem o anjo direto. Então, olha, a partir de hoje faço isso. Primeiro, quando vocês rezam o Salmo 90, ele vai proteger vocês. Vocês não vão ter ataque de íncube, ataque de súcubo, ataque de magia negra, influências negativas. Porque às vezes a gente acorda de manhã escangalhado, né? Por questões, por sonhos terríveis que a gente tem. Isso limpa, primeiro serve para isso. Mas o objetivo seria o contato angélico. Vocês vão fazer isso? Professor, tem uma entonação correta, não tem? Não tem uma entonação correta do salmo? Não, a entonação é você entender as palavras e evocar. Porque todos os salmos, eles têm uma linguagem diferente. O texto mais perfeito que nós temos é para o português, porque tem salmo em todas as línguas. E o anjo aparece em todas as línguas. Mas em português, é uma tradução do Padre Figueiredo. O Padre Figueiredo, ele viveu em Tomar. E durante 18 anos, ele fez a tradução da Bíblia, do latim para o português. Então, é o que a gente usa. Nós temos aqui um saltério, que diz a aplicação de cada salmo para cada finalidade. Mas ele é vendido apenas para quem está do nível 1 para cima. Nível 1 para cima, a gente tem. Infelizmente, ainda não pode ser distribuído. A gente está brigando lá, solta, que o negócio nosso é abrir as portas cada vez mais. E o pessoal, não, ainda não, dá um tempo. E nós temos salmos que ninguém tem, são salmos fechados. Este é só quando está na série interna que a gente tem acesso aos salmos. Então tem salmos muito fortes, além desses que não estão na Bíblia. Que não estão na Bíblia. E esse salmo é do Padre Figueiredo? Não, esse é nosso. Mas a Bíblia normal é do Padre Figueiredo. Mas se vocês não têm do Padre Figueiredo, usa de outro padre qualquer, não tem problema. O importante que ele é o desejo, entender as palavras, sabe? Ou seja, é que uma Bíblia está na casa de você. Você abre a Bíblia para proteger. Todo mundo tem uma Bíblia. Não vale nada. Põe o Pato Donald e a mesma coisa. Sabe por quê? Não vale. Só põe uma Bíblia, paguei uma nota de ouro, linda de morrer. Não vale nada. A Bíblia começa a proteger se eu deixar aberta na página 90, se eu ler o Salmo na página 90, por exemplo. Ou o Salmo de proteção. Seja um salmo de proteção. Então, se eu deixar a Bíblia aberta e todo dia eu vou lá, aí eu crio um ambiente de proteção na minha casa, em cima da Bíblia. Agora, se eu simplesmente põe uma Bíblia aberta, põe esse livro, põe o Pato Donald, põe o Playboy, né? Põe qualquer revista, não diz nada. Mas na hora que eu leio, né? Que eu vivencio, eu carrego de forças psíquicas, aí funciona. E a força psíquica que vai atrair este anjo. E esta magia angélica, ela tem 3 divisões. A teurgia, vocês lembram da teurgia no começo, né? A teurgia é esta obra que a gente faz com a nossa consciência, no nosso espírito mesmo. Né? Então é o nosso espírito que determina. E a gente entra direto na obra dos anjos. É a magia maior, a magia mais forte. A magia humana, que é essa que a gente pratica normalmente, tem a branca, tem a negra e tem a cinzenta. A branca é aquela que é voltada ao bem. Mas dificilmente uma magia é 100% branca. Por quê? Porque a gente é impuro, né? Então a gente sempre tem um egoísmo, sempre tem um interesse, a gente sempre quer levar uma vantagem. É difícil praticar uma magia branca. Como também é muito difícil praticar uma magia negra, porque ninguém é tão ruim a ponto de ser 100% um mago negro. Ele tem algo de bom dentro dele. Ele tem uma filhinha que ele brinca, né? Ele é ruim pra burro, mas a filha dele ele gosta. Mas gosta de alguma coisa. Então ele não é 100% mago negro. Você não tem que fritar a filha também.
Então, veja, na realidade, o que existe é magia cinzenta, de nuances que vão desde um cinza muito clarinho até um cinza muito escuro, quase negro. Tá? Aí vem as magias. E a magia humana são essas magias que acontecem, levitação, precipitação, que são os fenômenos ligados aos elementais que eu falei para vocês. Lembra dos elementais? Então aquilo é uma magia humana. Ou seja, os elementais, ele pode atuar em efeitos de desaparecimento, precipitação, movimentação de materiais, efeitos espíritas, que seriam esses efeitos poltergeistes, bons ou ruins, que tem os dois. Não é? Então seria uma magia humana normal. E existe a magia chamada natural, faz parte da natureza. Uma viagem astral consciente é uma magia. Uma cura prânica, por exemplo, eu tenho capacidade de curar, põe a mão em cima de uma pessoa, curo. Isso é uma magia natural que a gente tem. Uma premonição, um pressentimento, uma vidência, uma capacidade de adivinhar o futuro, faz parte da minha natureza, né? Da minha própria natureza. Então, veja, a raptomancia, saber onde tem água, com uma varinha, isso faz parte da minha capacidade. Então, a hora que eu começo a buscar esses valores, essas propriedades vão começar a ocorrer dentro de mim. Então, primeira regra, não ter medo de nada. Se de repente eu estou sozinho em casa, vejo um livro, começar a mexer lá, para o que eu vou sair? Sair correndo e chamar o padre Quevedo? Aí não dá, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e falar, não, mas isso é um efeito. Não tenho que ter medo. Se tem medo, é melhor nem mexer. Não, é um efeito, mexe lá. Por exemplo, quantas vezes a gente está dormindo, vê uma mão, puxa a gente para cá e olha lá. Aí você fala, não tem nada, é uma mão. Aí que, você vai falar o quê? Aí segura. Aí eu vou dormir, fica segurando. Aí joga de mão dadas. Tem que ser assim. Não pode ter medo. Porque às vezes é um anjo. Às vezes é um anjo que ele quer se mostrar para você. Tá? Aí você começa a ter medo dele, ele te testa. Ele te segura, ele te aperta a mão, ele te puxa o pé, ele mexe uma coisa. Ele fala, não. Aí fica com o cabelo em pé, né? Aí o que acontece? Não tem medo. Mas, então, se existe uma certa confiança, o fenômeno vem. Por isso que você não deve ter medo. Não acontece nada. Olha, não tem coisa. A gente tem que ter medo de vivo, morto. E essas forças não vão, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Não tem problema, não. Certo? Agora, uma vez me fizeram isso, me puxaram a mão, eu fui lá, aí me puxou o corpo, aí passei por uma experiência maravilhosa, né? Aí veio a consequência. Quer dizer, a mão, na realidade, era de algo muito forte. E a coisa que eu vi é uma coisa maravilhosa, que eu não posso dizer, né? Mas realmente é uma coisa assim fantástica. Agora, a gente não pode ter medo, porque a gente é testado. Não, eu estou dizendo isso porque pode acontecer com vocês. Como aconteceu comigo, aconteceu com outros, pode acontecer com vocês. Não pode ter medo. O medo acaba o problema. Então, se a gente começa a ter contato angélico, veja que vai ter as forças angélicas. Vai acontecer. Isso não quer dizer que a casa de vocês vai pegar fogo. Isso não é, não quer dizer isso, é absoluto. Mas efeitos paralelos vão acontecer antes de uma manifestação angélica. Não no Salmo 90, nesse ele vem direto. Não acontece nada, não tem problema nenhum. Agora, se vocês querem trabalhar com magia, vocês vão ser testados. Ficou claro? Então, não tenham medo, não acontece nada. Puxa o pé, seu opa. É uma coisa. Ó, vou dizer para vocês, uma vez, eu já fiz várias viagens astrais. E durante 110 dias, eu saía do meu corpo, ficava lá no teto, de barriga para baixo, olhando o meu corpo dormindo lá. O relógio mexendo, tudo que acontecia e não fazia nada. A noite inteira acordado. Eu lá dormi, eu aqui fora. Quer dizer, a minha alma aqui fora. Falei, eu não entendo. Não vou para lá, não venho para cá, fico aí. 110 dias. Mudou alguma coisa? Acordava, ia trabalhar, voltava, passa. Então, a pessoa passa por certas experiências, tem que ter paciência. A gente não sabe o que vem atrás disso. Agora, dependendo do que a gente passa e do nosso comportamento, vem coisa melhor. É um risco que a gente tem. Não é isso? Então, bom, atrás
desse processo de magia, nós temos encantamento. Então, o anjo pode nos encantar. E ele pode colocar as imagens dele dentro de nós. Ele pode mostrar coisas para nós. Então, o anjo pode surgir nessa sala, ficar aqui, se manifestar, e ele fala, só ela, ele, ela e ela vão me ver. Só vocês veem. Se ele quiser, todo mundo me vê. Então, ele vê. Entende? Então, o anjo pode assumir forma, são inteligência. Ele assume a forma que quiser. Aí vocês veem o perigo que tem no encantamento. O anticristo, ele tem esse poder e mais do que anjo. Então ele surge como Cristo, com as chagas abertas, cabelo lindo encaracolado, olhos azuis, né? Aquele gatão, assim, Nazareno, lindo, aquele aura, mostrando luz para todo lado, lindo de morrer. Fala, meu filho, se você quiser, meus filhos, aqui ele surge aqui, meus filhos, pratiquem, largue essa vida efêmera, vem viver comigo, vamos lá no rabo do foguete, lá tem músico voador. Você não vai acreditar? Fala, nossa, é Jesus. Só que não é, é o anticristo. Ele faz se passar por. Então, dentro da magia, a gente tem que ser macaco velho. Não acreditar em nada. Então, pode aparecer Jesus na minha sala, eu falo, vamos ver se ele é anticristo. Ou se é Cristo. Se é Jesus ou se é o anti-Jesus. Como é que eu vou saber? Em cima do que ele me induzir. Em cima do que ele me passar. Se ele me passa, por exemplo, que eu tenho que sumir desta vida e ir para outra, já, olha, né, falou que se cheira. Você fala, meu, para cima de mim, você não me engana. E anticristo não tem poder nenhum sobre vocês. Pode vir anticristo aqui e falar, eu quero você. Eu quero nada. O teu livre-arbítrio, você não tem nada que querer. Eu que tenho que me querer. Porque nós não podemos querer. Ele atua sobre nós em cima do medo. Ele atua sobre nós pela ignorância, que é a arma dele. Então ele não tem poder nenhum sobre nós. Se ele tivesse, já teria acabado com a humanidade. Não, mais fácil. Ele não quer destruir a humanidade. E Jesus também não tem poder nenhum sobre ninguém. Não salva ninguém. Não tem poder nenhum. Nenhum anjo tem poder sobre nós. Nem anjo das trevas, nem anjo da luz. Por quê? Nós temos o livre-arbítrio. Nós é que determinamos. Então, quando eu determinar que o anjo pode atuar através de mim, o anjo atua através de mim. Então, para vocês terem sucesso na magia angélica, vocês têm que aceitar, ou seja, eu aceito que o anjo possa atuar através de mim. E o anjo que vai atuar é anjo do bem, é anjo da construção, é esse daqui, para fazer coisas boas e evolutivas. Entendeu? Aí ele passa a atuar. Eles não atuam, respeito o livre-arbítrio. O anticristo não pode fazer nada com a humanidade. Ele coloca, né, ele vem na forma de uma mulher toda sedutora, de um homem todo sedutor, né? Ou você acha que ele vai aparecer com o rabinho cheirando de enxofre e o tridente? Então, estrigue nele, né? Não é isso? Que nada, ele vem com um maior gatão, aí, uma conversa mole em cima de todo mundo. Como Cristo também vai usar as condições humanas. Então não tem poder nenhum, anjo nenhum tem poder sobre nós. Eles vão ter poder aquele que a gente deixar ele ter. Ficou claro? Então, a gente também, em cima disso, não faz pacto com ninguém. Não existe pacto. Tá? Não se faz pacto. Vou fazer pacto com o anjo. Não tem. Simplesmente, o que a gente faz? Eu quero que aquilo aconteça, né? E que as forças angélicas ajudem nesse processo. Eu não dou ordem para eles, não faço pacto, não faço troca, e faz isso quando te dou aquilo. Tudo isso é serviço gratuito. Não paguem serviço angélico. É gratuito. Ficou claro? Se tem paga, é coisa do diabo. É coisa de Satanás, é coisa... Não tem nada de pago. A gente não paga nada. Certo? Não tem pago. Não. Eu faço e faço porque tem que fazer. Faço porque é necessário. Faço porque eu preciso. Isso é necessário para a minha evolução. Eu não posso ficar duro, eu não posso passar fome. Entendeu? Eu tenho que ter família, eu tenho que ter uma vida digna. Eu não nasci para ser um picareta, eu não nasci para ter uma vida sofrida, eu não nasci para ficar aí mendigando, eu não nasci para ser doente, eu não nasci para sofrer pressões, eu nasci para ser próspero, eu nasci para ter saúde, eu nasci para ter sucesso. Então, na hora que eu determino isso, eu tenho sucesso. E o anjo, então, atua. Eu não faço pacto nenhum. Me dá isso que eu te dou aquilo. Ficou claro? Não se faz pacto com o anjo. Porque não existe pacto. É apenas uma necessidade. Eu tenho direito. E ele tem que me ajudar. Porque eu quero evoluir. Para que eu quero dinheiro? Para cair na gandaia? Para viver? Para ter uma casa melhor? Eu tenho direito de ter uma casa melhor, não é isso? Ter uma vida melhor.
ter uma condução melhor. É um direito que eu tenho. Então eu tenho o direito de ser ajudado. Eu não estou pedindo nada demais, estou pedindo o que é justo, eu mereço. Então, é esse aspecto. E pelo encantamento, então, eles vão trabalhar direto. E veja que o encantamento ele é feito direto sobre os animais. Né? O encantamento existe diretamente nos animais. A gente pode testar o nosso poder de encantamento em cima de um animal, por exemplo, com todo respeito à evolução dele. Não é isso? Então, veja, vou contar para esse de português, mas eu falo, eu sou de Cedeira. Eu, 2 vezes português. Então, veja, tinha uma viagem à Lua, né? Os astronautas, então, mandaram 2 macacos e um português para a Lua. Né? Então, aí chegou o macaco número 1, né? Macaco já sabia, né? Então, siga as ordens. Então ele já ligou o computador, ligou todo o sistema eletrônico, acertou pelo computador de voo o caminho, né? Aí chegou o segundo macaco, já sei, né? Acertou todo o outro processo da nave e tal. Aí falaram, Joaquim, né? Falou, já sei, dá comida para os macacos. Isso é só para quebrar, né? Isso é. Os animais, eles podem sofrer esse encantamento, mas a gente pode ter um encantamento direto sobre uma pessoa. Quer ver? Chega para uma pessoa, amigo de vocês, e fala, puxa, você está vendo, você está doente. Já começa a doença. Já no final a gente já está se sentindo mal. Então, é um encantamento direto. A vez na maneira, eu falo, puxa, como você está bonito, como você está forte. Nossa, o que você tem? O que você fez? Você está bonito, né? E é só. Então, existem encantamentos que a gente pode afetar sobre tudo, positivamente, negativamente, né? Que vocês podem usar. Então você mentaliza a pessoa bem, né? E fala, você está bem. A pessoa fica encantada e fica bem. A pessoa está doente, vocês conseguem fazer a pessoa não ficar doente. Né? Através, por exemplo, da sugestão. Você pode imaginar aquela pessoa e sugestionar à distância. Né? A pessoa também recebe essas influências. São pequenas coisas de magia que vocês podem praticar. É lógico, não vão pensar coisa ruim, né? Certo? Sempre coisa boa, coisa evolutiva, buscar o bem, o belo, a ética, a moral. As palavras têm uma força muito grande. Então, você, por exemplo, falando, orando para alguém em palavras, isso mexe com a pessoa à distância. E aqui vem os salmos. Então, os salmos, a oração, uma oração, não é rezar. Reza é ficar, Pai nosso que está no céu, santificado, quer dizer, é papagaio. Não tem poder nenhum. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, nós estamos falando do Senhor ao mundo. Agora, quando você fala, Deus meu, o Senhor existe, então me ajuda, Senhor. Né? Entendeu? É coisas da minha palavra, então ela tem uma carga psíquica maior que funciona. Então, use da oração. Oração é falar. Então, aquele anjo que vocês idealizam, fale com ele, orem com ele, mas com a palavra de vocês. Mas aí você cria uma ligação anímica, tem valor. E pensar naquilo que vocês falam. E aí vem os salmos, que são realmente as fórmulas de magia. Então a gente tem uma relação de salmos para que serve, mas não é importante. O importante, sabe o que é? É você sentir qual é o salmo. Seria bom vocês acostumarem a ler o salmo. Então o que vocês fazem? Cada dia lê um salmo, 2 salmos. Né? São pequenos, ou 3 salmos. Aí quando vocês lerem um salmo, leem com bastante atenção. Aí você fala, para que serve esse salmo? Aí você põe salmo número 1. Serve para dor de barriga, porque falou aqui que estava com dor de barriga e resolveu. Até dor de barriga. Ó, Senhor, eu estou cego, me ajudai a enxergar. Então isso aqui serve para cegueira. Que é importante vocês descobrirem o poder do salmo. Que a gente tem uma relação de salmos, né? O que diz. Mas não sejam preguiçosos, procurem descobrir. Então, na hora que você pega um salmo, lê um salmo, vamos ver se... Para que é esse salmo aqui? Então, não, esse aqui parece que é para dor de cabeça. Então, você já tem um remédio para dor de cabeça. Esse salmo aqui é para dificuldade financeira. Esse salmo aqui é para câncer.
Esse é aquela doença incurável que ele fala lá, né? Então, esse aqui é para câncer. Esse daqui é para surdez. Esse daqui é para embriaguez. Então, vocês vão descobrir. Então, exercício de casa, que é importante vocês saberem. Porque quando vocês descobrirem para que é, você pegar uma lista de salmos, isso aqui é para aquele negócio, vamos lá, não é isso? Quando você sentir que é, não, isso aqui é uma certeza que é. Quando você usar esse salmo, ele funciona. Mesmo que não seja. Isso é um segredinho. Porque o salmo é uma fórmula mágica. E a fórmula mágica é que você determinar. Por isso que é importante você ler um salmo e sentir, descobrir para que salmo que serve aquele salmo. Aliás, para que aplicação que serve aquele salmo. Né? Ou então tem salmo para descobrir para que serve o salmo. Então, mas procure, leia, olha, faça o seguinte, se vocês querem trabalhar com magia, leia o salmo. Toda magia está no salmo. Toda. Não existe magia branca sem salmo. Ou é por oração que eu vou falar, ou é por palavras que vêm de uma tradição, que já é um processo de um mantra, um processo de uma oração, de uma evocação. São só essas duas. Ou eu crio, ou eu uso algo que já vem numa tradição, que são raras, poucas pessoas usam, ou então são salmos. Então, o grande poder da magia são os salmos. Então, o que vocês têm que fazer? Peguem um salmo e sintam vocês, não pergunte para ninguém, vocês, para que serve esse salmo? E determine. Então, você vai fazendo uma chave dos salmos e você começa a usar esse salmo. E quando você usar, ele funciona. Por exemplo, desemprego é 89. Né? Que se na Bíblia o 90 for esse que eu falo, tu que habitas a sombra do Altíssimo. Então tem vários salmos, né, que tem uma aplicação. Eu vou fazer uma relação, né, desses salmos com aplicações, independentemente do que a gente tem aqui, e eu vou distribuir também pelos programas de rádio, né? Então seria uma aplicação para ajudar vocês. Então vocês vão ter isso também. Ele já está quase pronto. Então nós vamos dar toda essa aplicação. Muito interessante. Mas o importante é vocês saberem. Peguem o salmo, vocês vão saber. A coisa vem dentro de vocês. Ainda mais as mulheres que têm uma intuição, é mais fácil. O homem tem que pensar duas vezes porque a mulher percebe na primeira. Né? Por causa da intuição. Isso é verdade. E dentro desse processo de encantamento, existe toda essa magia. Veja, Cleópatra. Todo mundo lembra da Elizabeth Taylor, né, de olhos cor-de-rosa. Tá linda de morrer. Tá? A Cleópatra é um mau bagulho. Era um bicho feio, horrível. Mas ela encantava as pessoas e as pessoas achavam que era a maior garota. Mas não era terrível. Era uma mulher terrível. E ela usando do encantamento, ela conquistou todo mundo. Né? Aí vem a história dela com Marco Antônio, por exemplo. Só tem o sábado, por exemplo, quarta-feira de tarde, ou sexta. Os outros horários podem pegar e não podem pegar. Qual? Não estou entendendo. Ah, sim, lógico, ele vai passar de sexta. À noite. À noite. Bom, Rasputin, vocês conhecem a história de Rasputin? É o encantamento. Ele encantava as mulheres, seduzia todas as mulheres que ele queria. Paganini, ele conseguiu incorporar a alma de um ser, né, que amava muito Paganini. Então ele falou, cometa o suicídio e entra dentro do violino. Então ele cometeu o suicídio, entrou dentro do violino, ficou a alma presa, e com as tripas dele foram feitas cordas, né, que ele incorporou no processo. Então quando ele tocava, a alma dele mexia com a alma de todo mundo. Então ele fazia as mulheres chorar. Todo mundo chorava. Todo mundo chora. Todo mundo dá risada. Todo mundo entra em êxtase. Todo mundo desmaia. Ele mandava a ordem, o pessoal desmaiava. Aí é um processo de magia negra, para incorporar a alma no instrumento musical. Então veja, são encantamentos. Tem anjo atrás disso? Lógico que tem. Só que é anjo da pesada. É aqueles anjos que ouvem, aguenta ele. Hitler tem um poder de encantamento fantástico. E veja, ele comandou o povo inteiro, fez a cabeça de todo mundo. É um encantamento. E ele era um ser de altíssima hierarquia. Nós não podemos aceitar isso. Ninguém pode nos encantar. Por isso que a gente tem que ter, vamos dizer, uma mente que nada atravesse essa mente. Né?
Então a gente não pode sofrer esses encantamentos. Mas tem encantamento que é bom. A gente vê fenômenos, os solares, vê homens, vê anjos, aí é até gostoso. A gente sabe que essas são. Então esses são encantamentos, vamos dizer, diretos. Existe o indireto, que é através de um feitiço, de uma macumba, de um despacho, de um amuleto, de um talismã, não é isso? Então existem essas influências. Ou seja, a carga psíquica, ela atua exatamente sobre aquele amuleto, sobre isso. Então vocês também não tenham medo de onde macumba. Não. Macumba é uma oferenda. Eu não tenho medo, ela não faz nada. O medo de uma macumba é proporcional ao medo que a gente... O efeito de uma macumba é proporcional ao poder de quem manda e à fraqueza de quem recebe. Se quem manda é forte, quem recebe é fraco que pegou. Se quem manda é fraco, quem recebe é forte e volta o dobro para ele. Então tem que ter medo de macumba. É algo que está sujo psiquicamente. Então eu vou pegar com luva, vou pegar com papel, tirar, vou dar uma lavada, jogar sal que densifica tudo, rezo o Salmo 90 em cima, acabou. Não tem macumba que funciona. Né? E o importante é não ter medo. Ou seja, não tenham medo de nada disso aqui. Porque a hora que vocês têm medo, aí que funciona. Perfeito? Mas também não vai chegar lá, não tenho medo lá, chuta o papo lá. Aí é desrespeito. Aí já pegou porque. Deixa a luz. Aí você chuta o frango lá, deixa o frango. Então, veja, aí é desrespeito. Aí não. Não, respeita. Não é da minha porta, não é comigo, deixa lá que eu me cheiro ou quem passa lento. Agora, se está comigo, está me atrapalhando, eu vou usar de cuidado e não vai. Então, esse é o processo. Para a gente fechar, eu vou dar a parte prática da magia também. O uso prático dela. Então, no reino mineral, a gente pode usar a magia para quê? Para, por exemplo, descobrir petróleo, descobrir veios de água, minérios, pedras, elementos radioativos, produtos raros radioativos. Eu posso usar, por exemplo, para achar produtos magnéticos. Então, é um poder. Exemplo de quem tem esse poder, Uri Geller. Ficou riquíssimo, milionário, não pelas exibições de teatro, entortando mulheres e fazendo relógios funcionarem, mas por causa desses veios. Ele ganhava comissão. Olha que homem. Ele ganhou milhões e milhões de dólares. Ele ganhava uma comissão pequena e descobriu um monte de veios de petróleo, veios de minerais. Ele é bom, ele não é fajuto, não. Uri Geller. Então pode usar isso? Lógico que pode, é um dom que a gente tem. E se eu precisar achar alguma coisa, por exemplo, água, ou qualquer coisa, qualquer pedra, se for da minha atividade, eu posso usar a força angélica. Vegetal. A gente pode, por exemplo, usar do vegetal para a lavoura. Para pragas, tirar pragas, para afastar gafanhotos, afastar formiga. Por exemplo, é muito melhor eu não matar a formiga, mas através de uma fada, eu pego a formiga e deixo uma área onde eu quero realmente acabar com aquela área. Eu mando as formigas irem para lá. As formigas vão, comem tudo lá, aqui não pode desmanchar, mas não me mexe na lavoura. Esse acordo existe. É um acordo com formigas. A gente faz um acerto nas coisas, né? Como é que a gente faz? Existem saunas. Então eu chego lá no formigueiro, é impressionante. As formigas vão embora, elas saem. Isso a gente vê. É um salmo, vocês vão descobrir. Esse salmo, você reza, as formigas vão embora. Elas vão para uma área, mas você tem que dar uma área para eles, dizer onde que é. Então o elemental que cuida das formigas, que é o gnomo, o gnomo que vai levar essas formigas para lá. Então, vocês podem afastar praga, vocês podem aumentar os vegetais. Fieldhorn, né, é uma comunidade que eles atraem as fadas, eles usam as cores das fadas, eles enaltecem o trabalho das fadas. Então as fadas, elas trabalham dobrado, faz as coisas crescerem. Então dá cada nabo enorme, dá cada cenoura gigantesca, tomate desse tamanho, parece uma abóbora. Então, por quê? Porque eles atuam no próprio crescimento vegetal. Então, existem fazendas onde a gente não usa agrotóxico, mas por um processo, mexendo com as forças da natureza, a gente elimina qualquer praga daquela região e não usa agrotóxico, né? Usa só água com sabor de coco, por exemplo.
que é uma coisa leve, porque tem umas formigas ali azul. Essa história tem uma história. O sujeito inventou uma flauta, ele tocava, né? Encantamento. Aí ele chegou lá pro macaco, foi embora. Aí ele falou, bom, vamos pegar leão que custa mais, né? Vale mais. Então ele foi lá na África e começou. Aí o leão, ele foi lá, puxou o leão, levou lá na jaula e enfiou. Chegou outro leão, aí enfiou lá na jaula, foi. Aí veio o outro leão, enfiou na jaula. Aí veio o outro, o leão vinha, o leão foi tudo, comeu. Aí o leão dentro da jaula falou, eu falei que ele ia se danar quando chegasse surdinho. Já falamos do leão, a gente pode atuar na criação, por exemplo, na criação, na reprodução, afastar, por exemplo, animais predadores, afastam. Então, aqui, as onquinas atuam nesse processo e afastam esses animais predadores. Doenças, a gente pode eliminar doenças de rebanhos, de criação. Então, nós podemos usar todo esse processo angélico em cima disso. E tem salvo específico para proteger animal, para proteger vegetal, para achar mineral, né? Porque eram salvos dados pelo próprio Davi, né? Deu estes salvos para o seu povo. Quando tivesse algum problema, usá-los. Né? Vocês vão achar isso. Então, existem também salvos para o homem, para a proteção pessoal, para a família, para doenças, para pragas, para doenças. Tem salvo para todas as doenças. Doenças que ainda nem existem já tem salvo, que ainda vão acontecer. Para vocês terem uma ideia. Tem salvo para tudo. Por isso que é importante vocês descobrirem. Por exemplo, como é que eu faço? Tem um saltério, mas eu não uso saltério. Eu pego o salvo e vou achar um. Às vezes uma pessoa me pergunta, para que eu tenho um negócio ali assim, o que eu faço? A gente já conhece um pouco os salmos, mais ou menos sabe onde que está, vai lá, é esse daqui, ó, pode fazer. E funciona, entendeu? Então é o salmo. Por isso que é importante que vocês leiam salmo. 3 salmos por dia, é muito? Só quando chegar no 118, que ele é muito grande, só usa o 118. Então serve para tudo, vocês vão descobrir aqui para tudo. E comecem a usar salmos. O segredo é salmo, não tem outra coisa. Veja, por exemplo, o livro de São Cipriano. Vocês conhecem a história de São Cipriano? Conhecem? Não, São Cipriano era um mago negro, terrível. Ele aprontava tudo, chegava a matar pessoas. Ele é terrível. O cara ele era da pesada mesmo. E usava todos os formulários da magia negra. O que ele invocava de Satanás, capeta, é só coisa pesada. Né? Fazia sacrifícios de animais. O negócio dele era bravo. E um dia, tinha uma menina lá que se chamava Justina, e olhando lá por cima da casa dela, ela começou a se interessar. Ela era filha de crentes, né? de protestantes. Ela começou a ouvir uma musiquinha assim, diferente, né? E era um canto gregoriano. E ela viu um cara que estava lá, um noviço, daqui, né? Então ela se apaixonou por ele. E ela começou a frequentar lá. Mas ela tinha um amor tão grande por aquele estudante de padre e pelos cânticos. E no final ela achou a religião cristã maravilhosa. E ela tinha, assim, sabe, um amor muito grande pela religião. E um dia ela vinha passando, e este São Cipriano, ele vinha com aquele capuz, né? São os caras tudo tenebrosos, esses caras assim, né? Ele e o capanga dele, as clefas, né? Os dois. Aí ele passou, que Justina, que mulher! Né? Essa vai ser minha gata, amor à primeira vez. Então o que ele fez? Conjurou Satanás, mandou para ela, essa vai ser minha, à noite eu vou aqui. Né? O que aconteceu? Não funcionou. Aí ele chamou este, chamou aquele. Olha, ele fez de tudo, sacrificou animais, matou até seres humanos para tentar conquistar aquela mulher. Não conseguiu. Porque ela era muito pura, nada entrava naquela atmosfera dela. Conclusão. Ele gostava tanto dela e viu que realmente ela tinha tanta força, ele falou. Aí ele chamou a pior potência das trevas. Você vai conseguir ela, senão eu quero beber. Conclusão, não conseguiu. Aí ele falou, não, o poder dela é maior que o meu. Aí ele largou tudo isso e foi ser então
santo, né? Um padre, aí começou e ficou perto dela. É só mesmo, porque naquele mato não sei o coelho, mas é um amor muito forte. Mas, então ele viu que o bem vence o mal, né? Que ele não conseguiu destruir aquela menina e conseguir aquela menina lá, que era Justina. Era justa mesmo. Então, aí vem esse processo. Então, na realidade, a única coisa que a gente usa não tem magia nenhuma. É a nossa mente, é o que eu determinar. Perfeito? Eu que determino. Quer uma ajuda? Salmo. Ficou claro? Salmo. Então, o exercício de casa que vocês vão ver é o salmo. E veja, por exemplo, os efeitos físicos do ar, vento, furacão, tornado, tempestade, ventanias, a gente pode atuar sobre isso. Às vezes a minha casa é preservada, dos outros tudo em volta vem bem. É só eu pedir proteção. Então tem salmos para proteção. Tem salmos contra o fogo, contra o vulcão, contra raio, contra descarga. Salmo contra chuva, tromba d'água, tempestade, maremoto. Salmos contra terremoto, avalanche, mexidas na terra, fendas. Tem tudo. Então é só procurar. Tudo nos 150 salmos. Perfeito? Tá. Bom. Agora, como é que a gente opera, por exemplo, uma parte de magia? Que isso é importante. Vocês têm aqui, não é, esta relação, lá no final. Então, quando vocês vão, vocês podem usar o salmo, vocês vão saber para que é. Então, vocês já vão descobrir o salmo. Vocês que vão ter que descobrir. Não adianta dar um jeito debaixo do pano e pegar o saltério lá. Certo? É algo que você vai aceitar de uma outra pessoa. Façam vocês vão saber isso, né? Ele tem mais valor. Então vocês descubram qual é o salmo. Primeiro, leiam aí 3, 4 salmos por dia, igual anotando no papelzinho. Salmo 1 para isso, salmo 2. Se vocês ouvirem alguma coisa, vamos conferir para ver se é. A gente vai dar uma relação para ajudar também, né? Como eu falei. Então, a magia, vocês nunca queiram muita coisa ao mesmo tempo. Primeiro ponto, vocês têm que ter um objetivo. O objetivo é um objetivo. No começo, depois que vocês forem práticos, aí vocês pedem 2, 3 coisas. Mas no momento, para o contato angélico, eu não pego nada. Mas eu vou operar magia. Agora, eu quero realmente mudar alguma coisa na minha vida, em mim, em qualquer coisa. Então, primeiro, vocês têm que ter um objetivo. Esse objetivo tem que ser claro, nítido, preciso, certeiro, não é? Simples e único. Um só. Um objetivo só. Vocês podem fazer 20 operações de magias por dia, ou 100, mas cada um é um objetivo. Senão não funciona. Perfeito? Um objetivo claro, nítido. Eu tenho que ter o que eu quero. Eu quero que meu marido pare de beber. Por exemplo, é digno isso? É justo? Vocês vão ver. Né? Porque às vezes ele tem o relógio. Brincadeira. Mas se vocês escolhem um objetivo, olha. Vocês têm objetivo na vida, não tem? Cada um tem um objetivo? Vocês têm um objetivo. Qual é o objetivo? Vocês estão precisando de alguma coisa, não são? Não. Vocês querem alguma coisa? Então escolham. Mas não comece com uma coisa muito complicada, não. Comece com uma coisa importante para vocês, que é significante, e pegue esse objetivo. Então, é o objetivo. Um só, nítido. O que é? O que eu quero? Eu quero isto. Mas é isso aqui que eu quero. Bem claro. Ficou claro? Tem que ser claro. Senão não funciona. Aí você parte para a segunda parte, que é uma análise. Você tem que analisar. Isto daqui, o que é? É necessário ou é supérfluo? Isso daqui é importante para mim. É necessário para mim. Eu mereço isso. Lógico que vocês vão dizer que merecem, senão não vai funcionar. Então, mas vocês têm que sentir que merecem. Não é? Então vocês têm que fazer isso. É importante, eu mereço, é justo, certo? É necessário. As consequências. Por exemplo, eu quero aquele homem lá. Mas aquele homem é casado, ele tem 3 filhos, ele está bem com a mulher, por que eu vou querer algo? Então, o que eu estou fazendo, eu estou desrespeitando uma lei, mas isso é contra. Está cheio de gente dando sopa, por que eu vou querer aquele homem lá que tem compromisso, aquela mulher? É errado isso, não é isso? Então já não é o objetivo certo. Eu posso querer isso? Posso fazer magia? Lógico que eu posso, mas já não é uma magia da direita. Ficou claro? É da esquerda, porque eu estou infringindo um mandamento, uma regra, uma postura. Então, essa análise, a gente vai ver o quê? As implicações.
Então, eu quero aquele negócio. Mas não é querer, mas... Então, eu quero algo, preciso do algo. Agora, isso é justo? Qual é a implicação que isso vai trazer? Qual é a consequência? O que isso vai decorrer? Mas tem que fazer uma análise profunda. E se for algo errado, vocês já estão sabendo que estão fazendo magia negra. Tá certo? A diferença de magia negra ou branca está aqui. A gente pede para vocês fazerem análise, para vocês terem certeza que a magia não é magia negra, que as regras são as mesmas. Só que se vocês praticarem magia negra, vocês estão arrumando karma, arrumando problema. Praticando magia branca, vocês estão tendo benefícios, vantagens. Tá certo? Agora eu posso praticar uma magia que não é nem branca nem negra, é para o meu benefício. Eu preciso ter saúde, eu preciso ter energia, eu preciso ter isso, não é isso? É diferente. Aí não é nem branca nem negra, é uma necessidade. Bom, então, essa análise é importante, perfeito? Agora, vocês têm direito de ganhar o quanto vocês quiserem, enriquecer, vocês têm direito. Vocês querem ser ricos? É um direito de vocês. Porque os mananciais da riqueza estão aí. Mas a riqueza tem que ser feita de um jeito, né, que não traga desgraça para os outros. Que adianta eu enriquecer, os outros cometerem suicídios em cima da minha riqueza? É lógico, faz parte do comércio, não é isso? Então, tudo é válido, qualquer profissão é válida, desde que eu ajude, né, no processo. Então, tudo é válido. Não tem uma profissão que não seja válida. Então, eu posso enriquecer o quanto eu quiser, na proporção que eu trago prosperidade, que eu trago a riqueza para o mundo, fazendo o que eu quiser, tá certo? Então, este é o ponto. E vocês têm o direito, porque o próprio anjo dos anjos, que é o Jesus, ele falou, está escrito aqui, pedir e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Vocês são felizes? A alegria de vocês é plena? Não, então vocês podem pedir, certo? Mas peçam aquilo que traz agregado para vocês. Ficou claro? Um objetivo e uma análise, para vocês terem certeza daquilo que vocês estão pedindo, que não vai ter consequências. Certo? Ou se tiver consequências, você fala, eu aceito isso, né? Eu vou aguentar o tranco. Também vale, mas você está sabendo. Não diga que não sabe. Certo? Terceiro, atitude. Então, se você vai fazer uma magia, você tem que acreditar que você tem poder. Aí que vem o negócio. A gente não acha que tem esse poder. Você tem que falar, eu tenho poder. Eu tenho poder. E vocês têm o poder. Porque na hora que vocês dizem que vocês têm e aceitam que têm, vocês passam a ter. É só isso. É o segredo. Eu passo a ter poder quando eu acredito que eu tenho. A magia é assim. Eu tenho o poder de curar. É que nem riqueiro. Por que tem riqueiro que funciona e riqueiro que não funciona? Porque o que funciona, ele acredita, eu tenho poder, eu curo. Quer ver? Ó, eu vou tirar a dor de cabeça tua e tal. E essa autoconfiança dele faz a coisa funcionar, dá poder. Agora ele fala, não sei, vou tentar, né? No seu sou nível 1, eu vou ter nível 3. Aí tem rede master, tem não sei o que lá. É uma nada. Aí, sai. Às vezes, quem está no rei, que ele fala, eu vou tentar, já cura. Então, mente positiva, alegria, confiança, fé, certeza no sucesso. Você tem que ter certeza. Eu vou fazer magia, ela funciona. Não dá chabu. É que nem caramuru, né? Sempre. Não dá chabu. Então, vocês têm que falar, vai ter. Vocês têm que trabalhar a imaginação, a criatividade, não é isso? Que faz parte desse processo. E se vocês tiverem, é o que eu falei, não precisa ser totalmente puro, mas se não tiverem emanações de carne, de álcool, de fumo, é melhor, não é isso? Por exemplo, eu vou fazer uma magia importante, então eu procuro entrar no estado de pureza. O máximo que eu posso, mas então, essa é a atitude, tá certo? Mas não é preponderante. Eu posso comer carne, fumar, de vez em quando tomar um talinho lá e fazer magia também, tá? Quer dizer, eu vou fazer magia negra. Sabe? Quer dizer, depende do que eu vou fazer. A atitude aqui que eu falo é pureza de espírito, é estar bem consigo, né? É não estar sentindo ódio, raiva, é estar sentindo bem, alegria, sentindo amor, querendo ajudar a si mesmo. Como é que eu vou querer me ajudar sem ter amor por mim? Eu tenho que me amar, senão não me ajuda. Orar 24 horas por dia. Certo? Então, a gente pode ter contato angélico. O ideal é 6 horas da manhã. É o melhor horário. Porque todo dia, às 6 horas da manhã, nós temos um Tátiva vibrando. Domingo é Prítico. Segunda é Apas. Terça é Tejas. Quarta é Vayu. Quinta, Akasha. Sexto, Anupadaka. Sétimo, Adi. Este Akasha
Anupati ali, eles não vão atuar porque ainda não estão na nossa dimensão. Mas eles vão puxar esses outros tattvas que são necessários no momento. Como é o horário do verão? É horário normal. Né? As hierarquias angélicas não seguem decretos da prefeitura, nem federais, nem municipais, estaduais e federais. É normal. É 6 horas real. É pôr do sol. É pôr do sol. Né? Então, é o pôr do sol que determina. Então, quando a gente fala 6 horas, é sempre horário real. É pôr do sol ou nascer do sol? Desculpa. É o pôr para cima. É a bacia. É o pôr daqui. Vou para fora. Nascer do sol. Nascer do sol. Tá? Então, do nascer do sol. Depois, ambiente. Ambiente não precisa ser cheio de parafernália. É um ambiente simples, né? Quanto mais simples, melhor. Ambiente simples, né? Não precisa estar vestido de roupa amarela, turbante, chapéu assim, vem aqui, vou fazer magia. Nada disso, vamos dar meu pijama, edidom, qualquer jeito. Normal, normal, normal. Eu preciso largar um pouco a espiritualidade. Cara, você tem uma roupa tranquila. Não te chama. Qualquer jeito. O ambiente, ó. Simples, limpo, arejado, silencioso, purificado. Como é que a gente purifica o ambiente? Salmo 90. Né? À medida que eu vou rezando o Salmo 90, às vezes a gente não tem um ambiente, mas um cantinho vocês vão ter. Nem que você põe uma cadeira na frente da parede, tem algo que você possa pôr uma Bíblia lá, serve, é o meu cantinho, entendeu? Não precisa ser um aposento, nada. É um lugarzinho que vocês possam, que vai criar um ambiente propício. Quem tem um quarto separado, uma sala, qualquer coisa, melhor. Mas se não tiver, cria um ambiente lá, um local, não é isso? Então, esse é o processo. Um local que você começa a potencializar, não é isso? Ele vai, se quiser colocar um incenso também, tem o incenso do dia, o perfume do dia, não é? O perfume ajuda, a cor do dia, o símbolo do dia, o planeta do dia, isso ajuda. São coisas pequenas ali, uma pedra. Então são valores que vão tonificar o processo, ajuda. Mas se não quiser usar nada disso, não precisa. A mente é que faz. Mas se quiser, ajuda. Tem pessoas que isso ajuda, mas então usa. Mas não é necessário, tá? Mas pode usar. O ambiente tem que ser, lógico, limpo, né? Limpo. Quer dizer, não faz faxina há um mês, vai fazer lá. Meia pendurada. Então, este é o processo. E pode usar, se tem a relação centenária, né? Coloque esses fatores que ajudam. Isso ajuda muito. Operação. O que você faz? Você vai sentado confortavelmente, a posição sentada é sempre melhor, porque ela dá menos desgaste, né? Em pé cansa. Então, sentado, uma cadeira em frente a uma parede, por exemplo. Né? Você fica com a coluna na vertical, pratica pranayama, que é essa respiração mentalizando prana, não é isso? E depois você pensa calmamente no objetivo. Aí você começa a pensar no objetivo. Aí você começa a fazer esta magia aqui, ó, da mente. Entendeu? Lembra o que eu falei? Por exemplo, meu marido, ele está sempre aborrecido. Queria ver se esse marido sorrir. Ser alegre. Ele nunca me trouxe, ele só me dá aquela tapa na orelha. Eu queria ver ele me fazer um buquê de flor. Então você fica mentalizando. Mentaliza o seu marido chegando em casa todo sorridente, trazendo uma flor para você. É isso aí que você vai ver. Tem que mentalizar. Bom, eu sei que é difícil, né? Mas mentalizem. Mesmo que não fica legal, mentalizem. Então, por exemplo, mentalizem o talão de cheque de vocês. Ali está tudo negativo. Aí você vê lá, não. Imagina um saldo que é possível vocês terem, né? Vamos supor, eu tenho um cheque especial com R$1.000 lá de débito, que está sempre no débito. Então eu coloco lá 2.000 positivo, né? Sempre 2.000, 3.000. Então na hora que você vai mentalizando isso, acontece.
Dívida, eu não tenho dívida. Imagina um carimbo pago em tudo quanto é conta da água, da telégrafo. Vocês vão ver. Olha, vocês vão avisar. Mas começa a pensar, a conta. É fácil. Eu olho uma conta de luz aqui, ó. Conta de luz. Aí eu pego um carimbo. Aqui é espelho de pago. Filme espelho de pago. Paguei. Entendeu? Aí, dinheiro, eu mentalizo que eu tenho dinheiro. Saúde, eu mentalizo que eu tenho saúde. Aí começa a nascer pé de galinha, eu mentalizo que eu sou jovem, que eu tenho força, que eu tenho energia. São coisas assim. Vocês vão ver. Vocês vão ver. A coisa, ela parece fantasiosa, mas não é. Imagine, por exemplo, na hora que você começa a contar que vocês estão pagando as suas dívidas, porque vocês fazem o contrário, vocês se preocupam ali. Vocês pensam que as suas contas já estão pagas? Pensam, a conta está paga, eu vou pagar essa conta, eu vou pagar essa dívida, eu vou conseguir, eu vou guardar dinheiro. Então imagina um cofrinho, que todo dia você está lá naquele cofrinho, imagina um porquinho lá. Aí você mentaliza um porquinho que você está pondo todo dia R$50 nele. Aí você tem 50. No dia seguinte você põe mais 50, você vê 100. Põe mais 50, você vê mais 100. Mais 50, você está com 150. Então, ó, saúde. Vocês estão com um problema qualquer, né? Um problema assim qualquer. Vocês têm uma deficiência qualquer. Então, mentaliza aquilo funcionando. Aquilo realmente está dentro. Aquele órgão funcionando. Né? Então, o que vocês vão mentalizar? É aberto. Agora, vocês têm que escolher coisas diferentes. Vocês verem que funciona. Quer ver só? Às vezes, vocês já não pensaram, puxa, sabe, um pensamento forte. Eu queria ter aquele carro assim, queria ter aquela coisa assim, queria ter esta situação. E difícil de acontecer. E de repente não aconteceu. Você fala, ué, como é que vai acontecer aquilo? Porque você entrou no estado que realmente você conseguiu criar esse estado de magia. Todo carro que eu comprei, eu tive, só que 10 anos depois. Espera pra aí ele não, pois é. Fez a moto. Mas é o seguinte, no caso dela, por exemplo, ela tem que mentalizar o carro novo. Mentaliza. E você vai ver, porque aqui tem um outro fator, tem um fator psíquico. Por exemplo, a mulher que quer que o marido seja mais amado, que nem com flores em casa, por exemplo, é um caso. Talvez é importante para a mulher, a coisa mais importante é isso, que ela está precisando. Então, o que acontece? A hora que ela começa a mentalizar isso, ela mentaliza hoje, a magia não funcionou, manda bala, outra vez, não desista. Aí o que acontece? A própria mentalização dela vai mudar a atitude dela com relação ao marido, ela mesma vai mudar, porque ela vai criar condições que o próprio marido fala, puxa, está na hora de eu levar um negócio que a mulher está mudando. Mas só. Ele não discutiu. A coisa é muito sutil. Vocês vão ver, olha, os caminhos da magia são os mais fantásticos. Esses anjos, esses seres, estão aqui, ó. Esses seres, eles são fantásticos. Eles mexem, eles usam o mecanismo que a gente nem sabe como. Mas isso ele aqui é um carro 1 a 0. De repente morre o marido e deu o carro 0. Herança. Então sobrou uma grana que tinha guardado lá dentro. Talvez não fosse um fandante, né? Mas não quer dizer que isso vai acontecer, né? Porque estava na hora dele bater as portas. Mas já resolveu o problema. O sujeito estava mais no vácuo, então falou, vai que Deus resolve. Então, falando sério,
Vocês têm que ter um objetivo claro, nítido, um só, do zero, aí de bonzinho, o que vocês quiserem, né? Aí, fazer análise, atitude, horário, ambiente. E a operação? A operação agora. Tem que voltar. Então, mentalize. O que vocês querem? Eu quero ser feliz. Caramba, eu sou melancólico. Eu estou assim, até em caixinha de bicarbonato. O que eu faço? Eu quero ser feliz. Então, eu me mentalizo sorridente, feliz, de bem com a vida. Eu mentalizo. Pego minha foto. Eu mentalizo esta foto sorridente. Sorridente. Essa é a magia que eu quero. O que eu quero? Isso que eu quero. Ficou claro? O que eu quero? É o carro. O que eu quero? É o dinheiro. O que eu quero? Resolver as minhas dívidas. O que eu quero? Resolver aquele problema. O que eu quero é estar no emprego. Eu mentalizo eu trabalhando já no emprego, tá certo? Eu vou fazer uma entrevista. Eu mentalizo, uma coisa por vez. Eu mentalizo o sujeito me dando o laudo lá, você está aprovado, você foi o melhor. Então quando você vai lá, você já está aprovado, já fiz a magia, estou pronto. Essa autoconfiança já vai te aprovar lá. É fantástico. Então, olha, esta fase, a operação é a mais importante. Porque é essa que vai fazer acontecer. Então, imaginar, vocês têm que criar imaginativamente. Olha, mentalize, por exemplo, faça exercício. Um pudim. Mentalize um sapato. Uma meia. Uma caixa de fósforo. Vão mentalizando durante o dia. Agora, se não tem nada a fazer, está no metrô, em vez de ficar olhando todo aquele pessoal mal-humorado, que fica lá, tudo segurando, tudo reclamando, o que vocês fazem? Vão mentalizando. Entendeu? Aí mentalize a filha de vocês, o filho de vocês, né? O cachorro de vocês que só morde a perna abanando o rabo. O que vocês quiserem. E vão fazendo isso. Agora, é lógico, vão jogar isso onde vocês têm um retorno, né? Tá? Então, isso vocês têm que mentalizar precisamente. Este é o ponto certo. Então, vocês mentalizem. Então, vamos fazer a operação. Por exemplo, eu vou mentalizar com isso que eu vou aumentar o meu salário. Por exemplo. Então, como é que eu vou mentalizar? Eu pego o meu lerite lá. Isso não é olerite, é testado de pobreza. Mas a gente pega o olerite e fala, não, eu vou aumentar. Então, ou então eu escrevo no olerite o valor que eu quero lá e mentalizo. Se eu não consigo mentalizar, eu tenho que ver isso daí, eu tenho que criar. Então, este é o meu olerite, esse é o dinheiro que eu vou ganhar. O dinheiro, você imagina um dinheiro disponível lá na mesa de vocês, um monte de bolinho de dinheiro que eu preciso para pagar minhas dívidas, para viver. Então, eu tenho dinheiro lá. Então mentaliza, cria o dinheiro. Este seria a mentalização. Aí, o que você faz? Você vai lá no salmo que vocês vão fazer. Qual é o salmo do dinheiro? Tem um salmo que atrai dinheiro. Então, o que eu faço? Primeiro, eu rezo o Salmo 90, atraído. Lembra, apito de anjo. Então, primeiro, Salmo 90, então o anjo já vem. Mas, a hora que ele vem, ele fica 3 segundos. Às vezes a gente nem percebe, ele fica 3 segundos e vai embora. 3 segundos. Então, eu acabei de rezar o Salmo 90, eu já mando bala no outro. Aí ele é obrigado a esperar. Mas, cara, é a maneira de segurar o anjo. Então, a gente chama o 90 e ele é obrigado a ver. Por isso vocês têm que fazer bastante o 90. Todo dia, toda noite, sempre que possível. Até que vocês vão sentir esse efeito que eu estou falando. A hora que sentiu, a magia está feita. Então, Salmo 90. Na sequência do Salmo 90, já pega o outro salmo que é ligado ao que vocês querem e entoa o salmo. Aí é a sequência. Salmo 90 e diz assim. Então, o Salmo 90 para chamar a força angélica. E o salmo seguinte, por exemplo, o Salmo 89 para arrumar emprego. 90, aí vem 89, eu já estou vendo o meu emprego, que eu estou idealizando, eu quero trabalhar nessa área, eu já me vejo nessa área, certo? E quando a gente lê o salmo, vem a realização. Não é isso? Então a gente já tem que sentir que está funcionando, que funcionou e que deu certo. Lógico, pode fazer para nós, pode fazer para outros. Para outros funciona até mais do que para nós. Professor, tem voz alta ou não? Pode ser? Voz alta de falar? O ideal é voz. Quer dizer, não, que todo o prédio ouça. Mas falando assim, né? Senhor, né? Eu quero, preciso, né? Sabe, uma coisa firme, colocar amor, calor, energia, alma nas suas palavras, né? Quando você está, eu quero, eu preciso,
Eu preciso, eu preciso disso aí, né? Vai conseguir, vai dar certo, eu vou conseguir, não é? Sabe, coisa assim. E uma maneira para fortificar é enfiar o dedo maior, né? Então tem ninguém, o seu vizinho, o pai de todos, cura bolo, mata pior, né? Então é o pai de todos. O pai de todos aperta que assim, quando vocês estão rezando o salmo, entra com ele dentro da carne. Porque aqui nós temos um ponto de percepção. Então eu entro com isso daqui aqui assim, isso dá uma força, quer ver? Experimenta, vai, faça assim, dedo maior, clique assim, faça assim, ó que força vocês têm, tá vendo? Eu fico com uma força incrível. Eu quintuplico a minha força, eu tenho muito mais força do que se eu fizer assim, ó. Eu não tenho força nenhuma. Tá? Faça assim, ó, pense alguma coisa assim, ó. Não sai nada. Agora pense assim, ó. Aí, é uma força incrível. E se eu arreganhar os dedos do pé, então, arreganho os dedos do pé. Assim, isso aqui, ó. Então, tá? Aí, lógico, não dá para segurar a Bíblia. Então, põe a Bíblia. Uma vez. Então, ó, apertem aqui assim e falem, eu quero. Também fala assim, ó. Assim, não vamos gritar, né? Mas fala assim, eu quero. Agora faz assim, eu quero. Muito mais forte. Então, alavanca o potencial. Por isso que o salmo, o nosso mestre, sempre falou. Por isso que o nosso mestre sempre fala, aperta assim, não é? É o segredo dele, ele ensina a rezação, mas assim, aperta aqui assim, porque dá uma força muito maior. Experimente, tá? Então, a realização, não é? A realização já é automática, você considera que está realizado. Experimente fazer isso hoje. O que vocês precisam? Tá? Vocês vão ver que funciona. Às vezes a gente não tem um tostão no bolso. Tem que resolver um problema. De um jeito aparece dinheiro, eu não sei como. Aparece. Às vezes a gente pega o jaquetão lá, aquele do meio de dólar, que acompanhava. Aí tem umas notas de dólares, né, que a gente esqueceu. Caramba, de onde veio esse dólar? A gente até esquece que é um saldo. É impressionante, ajuda mesmo. Tem que fazer. Tá? Mas também não é só ficar fazendo salmos, operando magia e não trabalhar, não fazer mais nada. Né? A gente tem que ser vida normal e usar isso para crescimento. Ficou claro? Exercício para vocês conseguirem poder, para a gente fechar. Imaginação. Imagina. Então, imagine aquilo que vocês querem. O carro que ela falou, não de 10 anos depois, né? Já tudo avançado. Carro novo, 0 quilômetros. Mentalize. Olha um carro novo, deseja um carro novo. Olhe uma pessoa alegre, deseja ser alegre, né? Deseja a prosperidade, deseja a saúde. Então, esse é o processo. Isso muda totalmente a vida de vocês. Então, vocês têm direito, eu não estou fazendo nada errado. Agora, se eu quiser que a minha sogra estica as canelas e vai com a herança, aí já é negativo. Se eu quiser que aquela sirigaita que está no pé do meu marido, né, seja atropelada por um trem, aí também já é uma coisa ruim. Então, é assim. Daí tem que ter ética, moral. Aí não tem perigo nenhum, não tem nada, não tem nada. É sucesso total. A magia é isto. O mestre faz isto. Então, se o mestre quiser atuar sobre mim, ele mentaliza sobre mim. É exatamente isso, não tem outro jeito. É isso daqui, ó. É mental, astral, etérico, físico. Para atuar no físico. Para atuar na mente, se eu quero mudar o meu comportamento, eu sou preguiçoso, meu filho é preguiçoso, é mais fácil, eu trabalho aqui, ó. Eu vejo meu filho correndo, eu vejo meu filho jogando bola, eu fico mentalizando o meu filho trabalhando, eu fico mentalizando o meu filho limpando o cascão lá no chão. Você vai ver que de repente o moleque está fazendo alguma coisa. Eu vejo com a polícia aqui. Mentalmente, certo? Então, se eu quiser atuar emocionalmente, ponho na mente e depois ponho na emoção. Se eu quiser atuar aqui na vida, ponho na mente, sinto aquilo emocionalmente e ponho no vital. Sinto isso na vida. Então, o que vocês têm que fazer? Exercícios para vocês praticarem. Mentalizar. Ver. Pegue um palito, acende um fósforo mentalmente. Lembre da avó. Antes de dormir, repasse as imagens mentais. A imaginação é o segredo da magia. Por quê? O que são anjos? Inteligências.
criador. Então, vocês só vão fazer a magia se vocês idealizarem a inteligência criadora. Existem pai de santo que ele assusta a pessoa. Fala, ixi, você vai ter, ou você está com uma doença terrível, teu marido vai fugir, você vai ficar na figura, você vai ficar com dívida, eu estou vendo você se dando um tiro na cabeça. A mulher fala, pelo amor de Deus. Aí, mas eu preciso comprar 35 velas de 2 metros, cada uma custa 100 reais. Aí você fala, bom, 10 mil reais. Aí o que acontece? Você dá os 10 mil reais, ele te assustou, não, agora ele faz o contrário. Não, agora eu vou resolver, olha, tá aqui, já fiz, acabou. Limpa aí tudo, viu? Ah, graças a Deus. Puxa, se não fosse o senhor, não tinha nada. Ele assusta. Depois o que ele faz? Pega o dinheiro. Não estou dizendo que o pessoal da Mundial faz isso, mas a gente tem que ficar olhando, tem que ficar esperto. Então veja, isso daí, ele pode ser usado para o mal também, esse processo. Por isso que a gente tem que ser esperto nesse aspecto. Né? A gente tem que ser vivos, mas olha, imaginação. E eles têm essa imaginação. Eles colocam a imaginação, pensam a pessoa doente, a hora que ele está fazendo a consulta, ele pensa a mulher sem a orelha aqui. Né? Ele pensa a mulher, né, chorando. Porque ele tem essa capacidade imaginativa. E a mulher acredita nele porque ele está pensando e ela aceita isso porque entra no aura. Ela não percebe, mas ele atua sobre ela. Aí ela fala, não, é verdade, eu sei que é verdade. Não é verdade nada, ele criou isso daí mentalmente para interferir nela. Isso é magia nele. Tá? Então a gente não pode aceitar isso. Então o que você tem que fazer? Não aceitar nada. Então, esse ponto da imaginação é importante. Então, exercício de casa. Imagine, sempre imagine. Antes de dormir, imagine alguma coisa, um objeto, um carro, dinheiro, o que vocês quiserem. Tá? E façam essa prática. Isso daqui, quem usa isso é qualquer mestre, qualquer adepto, qualquer ser. Esse é o processo. Só que ele não fica lendo, né? Ele faz direto. Ele já tem essa prática. Tá? Imaginação. Segundo, o que é? Salmos. Leiam todos os salmos. E sintam por vocês qual é o salmo melhor para isso, para aquilo, para aquilo. Às vezes o salmo tem 5 aplicações. Né? Não é uma aplicação só, tem que descobrir. Terceiro, Salmo 90 todo dia, direto. E chama o anjo. Queira ter contato. Ele vai acontecer. Depois, na magia, Salmo 90 primeiro, ele vem, aí manda a bala no segundo, ele é obrigado a atender. Tá certo? Então, esse é o processo. Se vocês fizerem isso, e a gente ter um novo contato daqui a pouco, vocês vão falar, olha, eu consegui muitas coisas. Vocês vão conseguir. E vocês vão conseguir na proporção que vocês acreditarem que vocês têm poder para conseguir. Isso não sou eu que vou dar para vocês. É vocês que têm que aceitar que tem, que vocês vão conseguir. Perfeito? Vão fazer isso? Olha aí. Vamos falar de vocês. Bom, o que eu queria passar realmente é isto. Esta prática é real, ela funciona e vocês podem praticar. Agora, como é que nós vamos distribuir o certificado?